O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje está bem ligada à liturgia da semana passada. Se semana passada pedimos a Deus que nos ajude a servir de coração para poder ter toda a experiência da plenitude do amor dele, hoje falamos novamente de serviço e pedimos a Deus, Senhor, para conseguirmos a vida eterna, que consigamos viver o mandamento do amor. Que a gente consiga amar a Deus e amar o próximo para conseguir chegar ao céu. Sem viver esse mandamento, a gente não chega no céu. Mas quanto conflito existe no nosso coração quando a gente fala de amor. Semana passada até falei na homilia sobre não caminhar só por impulsos, pelas dificuldades que temos nas nossas carências, mas não é isso, só isso, tem tanta coisa dentro de nós. O Jesus, no Evangelho, ele falando da entrega dele, da morte dele pela salvação da humanidade, e os discípulos discutindo quem que é o maior. Quem é que vai ficar em primeiro lugar? Quem é que vai ter mais honras? E por mais que a gente fale de humildade, a gente fala de serviço, como a gente gosta de reconhecimento, como a gente gosta de uma honra, a gente gosta de status, de ser bem tratado. Até as caridades que a gente faz, se alguém não chegar para nós e não falar um obrigado, a gente já fica com o coração agoniado. E no fundo, é a mesma coisa. Quero destacar aqui a segunda leitura de hoje, que vai falar de algo que nos ajuda a entender um pouco isso. Mas também faço uma correção, não porque a leitura esteja errada, mas porque nós brasileiros, a gente não liga muito para a precisão de algumas palavras e traduções. Na nossa tradução, para ficar mais bonito, não usaram a palavra mais precisa. E às vezes isso atrapalha a gente de entender algumas coisas. Diz São Tiago: de onde vêm as guerras?
De onde vêm as brigas entre vós? Não vêm justamente das paixões? Aqui o original, tanto grego como latim, não é paixão, é desejo. Tiago está falando de conflito de desejos ou conflito de interesses. Na verdade, o desejo é uma paixão, existem várias. E aí aproveito para falar sobre a paixão, porque garanto que quase nenhum aqui teve catequese sobre as paixões, e tem um capítulo do Catecismo da Igreja Católica só para falar das paixões. E normalmente a gente fala de paixão, a gente vê nos dicionários associar paixão só ao sofrimento ou à morte de Cristo por causa da paixão na cruz. Não é só morte e sofrimento. Às vezes a gente vê associar muito paixão só ao lado de desejo. Estou apaixonado. Mas não é só isso. O catecismo ainda fala que a palavra paixão, no uso que a gente faz na igreja, ela foi inventada pelos cristãos. E paixão, na verdade, está associado aos sentimentos que a gente tem, sentimentos que são capazes de impulsionar a gente a fazer alguma coisa ou deixar da gente fazer alguma coisa. E sentimentos tem muitos. E os sentimentos, eles provocam alguma coisa em nós. Por si, os sentimentos não são nem bons nem ruins, o problema é o que a gente faz com eles. O que a gente faz com eles pode ser bom, pode ser ruim. Enfim, o catecismo diz que existem inúmeros sentimentos. As paixões podem ser o amor, que é o mais sublime das paixões, segundo a igreja. Pode ser ódio, pode ser o desejo, pode ser alegria, tristeza, pode ser medo. E, como eu disse, não é bom nem ruim. A gente pode sentir raiva de uma situação, ficar irado e usar esse sentimento para transformar as coisas, para fazer um bem, mudar situações, ou pode usar a raiva para querer se vingar ou destruir, atrapalhar a vida de muita gente. A gente pode usar, inclusive, o amor. Segundo São Tomás de Aquino, a paixão, o amor, esse sentimento amor, é o querer fazer o bem para outra pessoa. Você querer fazer um bem para outra pessoa. Lindo sentimento. Só que a gente pode usar esse desejo de fazer o bem para uma pessoa para fazer de fato o bem ou para sufocar alguém. Não tem gente que sufoca? E de fato, como eu disse, os sentimentos podem ser bons ou ruins, mas eles são importantes. Porque uma vida que não se deixa tocar, uma vida sem paixão, é uma vida sem graça. Uma vida que não se deixa tocar por nada, se torna indiferente a tudo, não tem motivação para nada, não tem ânimo para nada, para de existir. E até hoje em dia, para usar termos modernos, isso afeta muito nossos jovens. A geração nem não está aí para nada. E às vezes até procura a cultura do sem sentido para ver se preenche alguma coisa, mas isso é vazio. Os sentimentos são importantes, mas é importante orientá-los para o bem. E aqui eu volto à paixão de Cristo. A paixão de Cristo, mais do que só morte, é o fato de Cristo ter amado tanto a gente, Deus amou tanto, tanto nós, que quis dar a vida por nós para a nossa salvação. Quando falamos da paixão de Cristo, não falamos só de sofrimento e morte. É a profunda entrega de Jesus Cristo por amor à humanidade, por amor a nós. Isso é muito belo. Foi até as últimas consequências para dar a vida por nós. E nós agradecemos todo dia a Deus por isso.
Mas volto aqui à passagem de Tiago. Aqui está falando de onde vêm as guerras, de onde vêm as brigas, não é do conflito de desejos entre vocês? O desejo pode ser bom e pode ser ruim, o desejo pode nos levar a fazer algo de bom, a construir algo de bom, ou pode simplesmente fechar a gente em sentimentos egoístas. E aí é que está o perigo. Tiago vai falar de vezes que a gente começa a lutar pelas coisas e não consegue nada. Começa a brigar para tentar conseguir as coisas e não alcança nada. Se dentro de casa, duas pessoas dentro de casa só pensam em si mesmo, cada um só procura o interesse individual, egoísta de cada um, você destrói a família. Se dentro da sociedade a gente só fica pensando no interesse individual, se esquece de procurar o bem maior, o bem de todos, a gente corre o risco de não alcançar nada, de brigar, lutar e não alcançar nada. Eu estava pensando um pouquinho em algumas passeatas modernas que o pessoal faz manifestação, às vezes não pelo bem coletivo, mas por uma ideologia ou por um interesse particular. Aí você vê um grupo se manifesta por uma ideologia, outro grupo se manifesta por outra ideologia, todo mundo se desgasta, cansa e não alcança nada. É válido quando a gente se une de fato para fazer um bem maior, para fazer um bem a todos, aí a gente alcança alguma coisa, mas só brigar pelos interesses individuais não leva a nada. E aí é que eu volto ao Evangelho. Jesus falando da maior entrega da vida dele por amor à humanidade, e os discípulos pensando quem vai ser o maior, quem vai ser o melhor. Jesus vira para eles e diz que o caminho é do serviço. Quem quiser ser o maior, aprenda a se colocar a serviço, mas não qualquer serviço. Porque se a gente se deixar levar pelos desejos, a gente faz o serviço, mas fica inquieto se não tiver o elogio. Aí ele chama as crianças para explicar a história. Aqui, até o Papa hoje de manhã explicou que a palavra aqui não é propriamente criança, são os pequeninos, aqueles que têm menos condições, que não têm como retribuir. Jesus chama uma criança e fala: quem acolher a criança e estará me acolhendo, é porque não vai ter retribuição. A retribuição que uma criança pode dar é um sorriso, um abraço. E se tivesse sorriso, esse abraço, sinta-se abraçado por Deus, sinta Deus sorrindo para você. Mas a criança não vai te dar dinheiro, não vai te dar status, não vai te dar fama, não vai te dar aquela recompensa que os discípulos queriam. Jesus deu uma grande lição aqui. Que a gente aprenda a fazer as coisas gratuitamente, buscar aquilo que é o bem maior, deixar um pouquinho só os interesses de lado. É difícil, às vezes quem tenta fazer as coisas certas é até perseguido, incomoda, como diz a primeira leitura, mas lembremos como o Salmo, é Deus que nos sustenta, é nele que está nosso sustento, é Deus que nos ampara, que nos ajuda a seguir em frente, e que o amor dele nos impulsione sim, a viver esse caminho do amor, do serviço, até alcançarmos juntos esse prêmio, a vida plena no céu que Cristo nos prometeu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.